nesse aqui em João 6, você vai ver que Jesus vai trazer experiências para o povo e principalmente para os seus discípulos. Diz assim no versículo 1: depois disso, partiu Jesus para outro lado do mar da Galiléia, que é o de Tiberíades, e grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Então a multidão ia atrás de Jesus, por quê? Porque via os milagres que ele fazia curando os enfermos. Isso é experiência. Eu não sei por que tem pessoas que não conseguem entender isso. Que bonito a pessoa, o crente tinha que soltar de alegrias. Olha como acontece milagre naquela igreja. Olha como que acontece milagre naquela igreja. Olha como acontece milagre naquela igreja. Irmãos, eu até entenderia a crítica do pecador, mas a crítica do crente eu não entendo. Porque parece que eles têm outra Bíblia. Parece que tem outra Bíblia. A multidão corria para Jesus Cristo, por quê? Porque ele curava os enfermos. Isso é a experiência. Às vezes a experiência é diretamente contigo, como esse testemunho da irmã Marli. Mas, às vezes, a experiência é que você está tendo, vendo outra pessoa, como você teve agora. E ela tem os dois exames para provar. Ou você acabou de ouvir um milagre, e eu geralmente eu não lembro, né? Mas ela foi muito clara, fui bem específico na hora, e ela não entendeu que fosse com ela. Só quando ela chega em casa que ela percebe, lembra que é com ela, ela volta para fazer o segundo exame. E aí se percebe que não tem mais nada. Você, na igreja, olha a importância da igreja. Você, na igreja, você ouve uma coisa dessa e você recebe a experiência através dessa de outras pessoas também. E você fica, então, cheio de fé no seu coração. Por quê? Então, se aconteceu com a dona Marli, eu vou continuar lutando. Porque vai acontecer comigo. A experiência é importante. Amém, Jesus? E esse texto aqui vai trazer muitas experiências. A primeira já está aqui. A multidão ia porque via ele operando milagres na vida dos enfermos. Versículo 3. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali, com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então, Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Olha a pergunta de Jesus, mas preste atenção, versículo 6. Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de... Então ele está querendo dar o que para o Filipe? Fala assim, experiência. Amém? Jesus sempre vai querer te dar experiência. Cada situação que você passa com Cristo, cada operação dele na sua vida, você tem que agregar no seu caminho, na sua cultura, no seu realizar, nos seus pensamentos, porque aquilo é uma experiência que tem que ficar. Você não pode esquecer daqui a alguns meses ou anos do que ele fez hoje. Aquilo serve de experiência para você. Você se tornou agora um pouco mais experiente com Deus, recebendo o que você recebeu dele. Amém, Jesus? E você não pode jamais, não deveria jamais, já falei aqui muitas vezes, você pode fazer o que você quiser, a vida é sua, né? Mas você não deveria desprezar essa experiência. Jesus vem ao Filipe e fala: Filipe, onde nós vamos comprar pão? Onde tem uma padaria aqui perto? Onde é a padaria do seu Manel? Vê aí, o Filipe. Mas ele sabia o que ele ia fazer já. Ele já estava ciente do que aconteceria. Ele estava fazendo isso para experimentar o Filipe, para colocar ele numa experiência diferente, para fazer ele entender quando aconteceu o que aconteceu, que a gente vai ver agora, daqui a pouco. Versículo 6 diz, de novo, mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. E Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. Então, o dinheiro que eles tinham não dava. Nem 200 dinheiro daria. O Filipe, então, até agora está frustrado. Experiência frustrada.
Jesus está me pedindo uma coisa, quer que eu realize uma coisa e eu não tenho como realizar, certo? Isso é frustração. Sim ou não? Então Deus está me pedindo uma coisa que está além das minhas forças. E eu não posso. Ainda que tivesse 200 de dinheiro e comprasse tudo de pão, não conseguiria alimentar todas essas pessoas, porque 200 de dinheiro não dá, são muitos pães, são muitas pessoas. Então até agora o Felipe está frustrado. Cuidado. Não fique caindo nesse erro, permitindo que a sua fé fique frustrada. De vez em quando Deus vai te colocar à prova, quer te dar experiência. Ele vai te dar essa experiência. Continue crendo, crendo. Repreenda a frustração, o sentimento de frustração. Comigo não dá certo, comigo não dá certo, comigo não dá certo. Dá certo com todo mundo, mas comigo. Isso é sentimento de frustração. Vença esse sentimento de frustração. Isso não vai ajudar em nada, só vai piorar seu caso. Entendeu? Deus quer te dar experiência. Mas você precisa levantar a fé então, para ter essas experiências. Vamos lá, versículo 8. E um dos seus discípulos, o André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: E está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas, que é isso para tantos? Mais um frustrado. Então não temos dinheiro para fazer o que o senhor pediu. E já catei aqui para ver o que tem. Também não tem nada. Só tem 5 pães e 2 peixes. Não podemos fazer. Mais um com a fé frustrada. Jesus está me pedindo uma coisa e a gente não consegue fazer o que Jesus pede. Irmãos, Jesus não é louco não. Se ele te pedir uma coisa, ele sabe o que ele vai fazer. De antemão. Entende? Se ele te falou alguma coisa, te pediu alguma coisa, ele não fez isso para frustrar você. Ele sabe exatamente o que vai fazer, ele só está experimentando você. Ele está experimentando a sua fé. Ele está vendo até onde você vai. Ele está trabalhando contigo, trabalhando com a sua fé. Mas ele sabe o que ele vai fazer. Cabe a nós não olharmos para as circunstâncias adversas, para as dificuldades, e ficar com a gente aí desanimado, com a nossa fé frustrada. Afinal de contas, Jesus está me pedindo uma coisa que eu não tenho condição nenhuma de fazer. Como que eu vou fazer uma coisa dessa? Como que eu vou praticar uma coisa dessa? Como que eu vou realizar uma coisa dessa? Sem chance. Opa, você está com uma fé frustrada. E está esquecendo quem é que está te pedindo. Jesus falou para aquela mulher samaritana, lá no poço de Jacó: se você soubesse quem lhe pede beber, tu lhe pedirias. E eu te daria água que jorraria dentro de você para a vida eterna, para sempre. Então a gente tem que saber quem está pedindo para a gente. Amém, irmãos? Não é qualquer um que está pedindo para a gente. Não fique frustrado na sua fé quando você tem diante de você um desafio além das suas forças. Porque Ele te ajuda nisso. E não te pediu isso à toa. Tá bom? Vamos lá. Aí Jesus diz, versículo 10. E disse Jesus: mandai assentar os homens. Aí Jesus vai começar a tirar a frustração deles e dar a experiência para eles. E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. E assentaram-se, pois, os homens, em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos. E os discípulos pelos que estavam assentados. E igualmente também os peixes, quanto eles queriam. Então, fala assim, sem miséria. Amém, irmãos? Os homens estavam sentados. Presta bem atenção nisso, que aqui tem. Eu botei pelo menos 2 coisas importantes, tem mais. Mas eu coloquei aqui, para você ganhar experiência com as coisas de Deus. 2 coisas importantes. Uma, eles estavam assentados quando viram o milagre da multiplicação. Primeira coisa. Deus manda a Bíblia fala que quase 5.000 homens se assentarem. Entende? Isso significa, assim, eu vou até falar isso de uma maneira diferente. Você já viu alguém nervoso no supermercado,
Já viu? No banco, já viu? Discutindo com todo mundo. No UPA. No UPA ninguém viu. No UPA ninguém viu. Gente discutindo com... Né? No UPA ninguém viu. Né? Já viu? Sim ou não? Eu te pergunto, essa pessoa estava nervosa, cuspindo marimbondo, sentada? Estava em pé com a mão... Com o dedo em riste, né? Ou até com a madeira na mão já, ameaçando já dar pancada. Não é assim? Então, o que se ensina de experiência para a gente? Eu tenho que saber me sentar para receber de Deus. Me assentar, me acalmar. Entender o Deus que eu sirvo. O meu nervosismo não vai mudar nada. A minha grosseria não vai mudar nada. Só vai piorar. Só vai atrapalhar. Entendeu? Ah, mas é complicado. Eu sei que é complicado. Cada caso é um caso, cada situação é uma situação, e cada pessoa tem um gênio. Mas nós temos que procurar em Deus essa paz. Não é à toa que o Davi dizia: esperei com paciência nos pastores. Ah, não é nos pastores, não? Não. Na família. Ah, não é na família, não? Não, no vizinho. Piorou. No patrão. Não. Esperei com paciência em quem? Ele manda todo mundo sentar. Está todo mundo com fome. Não tem pão para comer. Só tem 5 pães e 2 peixes. Você não vê ninguém em pé ali. Eu quero comer. Eu quero comer. Eu vim para ser curado e estou passando até fome. Não fui nem curado ainda. Você viu isso aqui? Não. Deus, então, Jesus está dando para a gente uma experiência, porque Ele está criando um ambiente bom para o milagre. Não é? Quando o missionário chama o pessoal à frente, e ele fala assim, você já deve ter escutado ele falar: quem não levantou, não levanta mais. Não adianta vir mais. Está sem fé. Ele criou um ambiente bom para que a pessoa tenha fé, não uma fé frustrada, mas uma fé esperançosa, para que o milagre aconteça. E o que acontece? Uma enxurrada de milagres. Aliás, ele vai vir aí dia 25, lá em Madureira. Uma quinta-feira, todo mundo pode ir, porque eu não tenho reunião aqui. Até eu vou. Amém, Jesus? Aliás, domingo que vem agora, Santa Ceia, eu vou entregar um copo com água, abençoar. Você vai levar para casa, não vai beber e não vai deixar ninguém beber. Segura a tentação, vença. Dia 25 você vai levar esse copo com água, e só depois do culto que você vai levar lá no dia 25, você vai levar esse copo com água para alguém que está enfermo, ou você mesmo, se precisa, você vai beber, pode beber até na hora lá depois do culto. Eu vou te dar esse copo com água aqui domingo. Pode convidar as pessoas enfermas para vir buscar esse copo com água domingo, porque eu vou entregar domingo para você levar. Vai ficar parado na sua casa até o dia 25. Se beber antes, vai perder a benção. Vai ser dia 25 a benção. Amém, pessoal? Estou na fé do nosso líder do estado lá, para você poder ir lá e receber essa benção em nome de Jesus. Diga graças a Deus. Voltando para cá. Você então nunca viu uma pessoa sentadinha, calma, discutindo, brigando com todo mundo. Não. O que Jesus fez então? Criou um ambiente bom para que ele pudesse fazer o que ele ia fazer, e com o que ele ia fazer, poder gerar experiência. Irmãos, uma pessoa nervosa, ela deixa de ver um monte de coisa. Ela deixa de perceber um monte de coisa. Ela deixa de aprender um monte de coisa. Uma pessoa nervosa nem ouve quem quer ajudá-la. Nem ouve, estou te falando, nem ouve. Você tenta ajudar a pessoa pensa até que você quer ir contra ela. Ela fica até com raiva de você também. Porque ela está nervosa. Ela está irada. Você quer ajudar e a pessoa ainda se volta contra você. Ela não consegue entender, porque a cabeça está desse jeito. A alma está desse jeito. Uma pessoa frustrada, chateada, aborrecida. Ele senta a quase 5 mil homens, está todo mundo sentadinho na relva. Quietinho. Aí ele vai fazer o que ele queria fazer. Isso é experiência com Deus, irmãos. Amém, Jesus? Deus quer que você tenha experiência. A gente aprende isso aqui. Amém? Aí no versículo 12, diz assim:
E quando estavam saciados... não, peraí. A segunda coisa, eu falei só da primeira coisa, né, que a gente aprendeu. A primeira coisa que a gente aprendeu que todos estavam assentados quando viram o milagre da multiplicação. Ou seja, eu tenho que aprender a me assentar, me acalmar. Se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para enganar. Então, tenha paciência. Deus falou, Ele vai cumprir em nome de Jesus. A segunda coisa, quando Deus abençoou o pão e o peixe, Jesus abençoou o pão e o peixe na frente de todos aqueles homens sentados, pacientemente, esperando, Ele não entrega para as pessoas. E Ele nem manda as pessoas virem pegar direto na mão dele. O que Jesus faz? Ele dá para os discípulos e os discípulos passam para o povo. Entende? Entende que Jesus ele tem um modo operandi, digamos, uma forma de agir, e Ele quer primeiro tratar com os discípulos, para depois tratar com o povo. Tem muitos na igreja, as igrejas estão cheias, mas poucos discípulos. Estão cheias de gente querendo milagre, esperando a multiplicação, mas são poucos os discípulos. E primeiro é na mão dos discípulos, para depois chegar na mão do povo. Isso não mudou. Isso é experiência. Entendeu? Entendeu o quanto isso é importante? O quanto é importante você se assentar diante de Cristo para passar a ser discípulo dele, para passar a ouvi-lo de verdade, para acalmar um pouco essa agitação desse milagre que você tanto precisa. Ninguém está desprezando o milagre que você tanto precisa, mas você tem que sentar e receber esse milagre. Ou aproveitar as experiências e virar um discípulo, uma pessoa que anda com ele o tempo todo e que faz sempre o que ele manda. Ele é o mestre e nós somos os aprendizes. Porque primeiro vai vir em nós, e de nós pode partir para... Entende isso? Você tem parente em casa que não é convertido, então primeiro ele quer dar para você levar esse alimento para os seus familiares em casa. Mas como ele vai fazer isso, se você ainda não se tornou um discípulo? É só mais um que vem à igreja esperando um milagre. Está cheio de gente assim. Mais um que vem na igreja querendo um milagre. Amém, Jesus? Ele quer que você seja discípulo. Tem que ter experiência com Deus. E Ele está dando experiência. Chamou o Felipe, o André também entrou, e todos os discípulos estão aqui, inclusive os 12. Aí sim, agora vamos lá, versículo 12. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. E recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Eu coloquei aqui, obedecer a Cristo é uma experiência que sempre vai gerar lucro. É isso mesmo, a palavra é essa. Obedecer a Cristo é uma experiência que sempre vai gerar lucro para quem o obedece. Nada se perde. Fala assim, nada se perde. Amém, Jesus? Então, quando a gente passa a ser discípulo, a andar com Jesus, a fazer o que Ele manda, os discípulos também deviam estar com fome. Mas Jesus dá para eles e eles passam para o povo. E se não sobrasse? O povo comeu o que quis comer, você viu. Então, se o homem queria 3 pães, recebeu 3 pães. Se ele queria 2 peixes, pegou os 2 peixes. 3 peixes, 3 peixes. Saciaram. Eles comeram, não foi só para enganar o estômago para chegar em casa, não. Eles se saciaram. Os discípulos podiam falar assim, não vai sobrar para a gente vai ficar com fome, esse povo está comendo muito. Não!
Por que não? Porque quem obedece a Cristo vai ter o lucro do teu trabalho, vai ter retorno do seu trabalho, vai ter retorno do que faz. Deus sempre vai retornar você. Eles sabiam disso. E ele pega e ele sai. E aí Jesus fala assim, agora vê o que sobrou, porque alguns são olho grande, pegou demais. Tem olho grande ou não tem? Tem olho grande, irmãos. Tem olho grande. Tem gente que, o último retiro nosso, o jovem entrou na fila, alguns jovens, não foi um só não. E eu sentado assim comendo tranquilamente, e eu vi o jovem passar, teve uns 2 ou 3 que eu vi passar com um prato desse tamanho. Parecia que tinha uns 3 pratos assim em cima do outro. Aí eu fui até lá. Tá pensando que eu não vou? Não fui. Falei, ó, se não comer tudo, você vai ver o que vai acontecer com você. Brincando, né? Eu vou ficar de olho lá na minha mesa. Podia ter pego a metade, depois voltava, pegava mais. Para que isso aí? Tá parecendo que tá tirando o pai da forca. Para que a comida quase caindo, tinha até que equilibrar. Calma, gente. Tem mais ali. Amém, Jesus? Graças a Deus, os nossos retiros, a comida é farta, graças a Deus. Mas comeram. O bichinho para comer muito é o jovem, né? Meu Deus, e são magros. Eu lembro da minha juventude. Eu era uma tábua de passar roupa, de tão magro que eu era. Mas comia, irmão. Comia demais. As meninas se cuidam mais. As meninas têm... Estou falando mais dos rapazes. Apesar que tem as meninas também, que eu vou te contar. Come muito também. Mas os rapazes dão de 10 a 0 nas meninas. Eu era magro também e comia muito. É coisa da juventude. O metabolismo é muito mais rápido que o nosso, né? Não é crítica não, é só comentando. Aqui parece que tem gente que pegou mais do que podia comer. Porque ele fala assim, ó, vê a sobra, o que sobejou, e guarda. Jesus não quer perder nada. E ele quer recompensar aqueles que decidiram ouvir a voz dele e obedecer. Eu já falei para vocês, eu vou repetir. Eu entendo que sobraram 12 cestos para dar a experiência para os 12 apóstolos. Aquilo foi experiência para eles. Eu imagino, tá? Pastor Ednilson. Eu imagino aqueles 12 cestos cheios e os 12 mais próximos de Jesus olhando e pensando assim, e a gente falando que 200 dinheiro não dava. E o André? E eu falei que só tinha 5 pães e 2 peixes. Achei que todo mundo ia morrer de fome aqui. Tem um cesto só para mim se eu quiser. Cheio. Porque ninguém quer comer mais, está todo mundo cheio já. Aí o Pedro deve ter falado para o André. André, meu irmão. O André é irmão de Pedro. André, meu irmão, aprenda a obedecer Jesus. Quem anda com Jesus não tem falta de nada. Amém? Quem anda com Jesus não tem falta de nada. Você vai ter o lucro do seu trabalho, o lucro, o retorno daquilo que você faz debaixo de obediência. Amém, Jesus? Experiência, irmãos. Nós não podemos parar de ter experiência com Deus, buscar ter experiência com Deus. Sentado. Eu não vou ter experiência com Deus botando meu pé na porta do céu e falando, e aí, vai operar ou não vai? Acorda. Ô crente, acorda. Que negócio é esse? É com Deus que a gente está falando. É com o nosso Criador. Todo mundo, mais de 5.000 homens sentados, irmão. Isso passa esperança, tranquilidade. Ele vai fazer alguma coisa. Vamos ter uma experiência. Fica quieto, fica de olho nele. Vamos ver o que ele vai fazer. Ele mandou a gente sentar, não é à toa. E ficaram lá esperando na fé. Alguma coisa vai sair dali. É Jesus, irmãos. Eu não posso perder esse anseio. A Bíblia fala que assim como a corça anseia pelas águas. Tem que ser assim. Amém? E aí ele abençoou na frente de todo mundo. Aí vamos dar experiência para os discípulos agora. Vocês pegam de mim aqui e dá para eles. Não quero ninguém levantando, fazendo essa arruaça, essa bagunça. Eu primeiro, parece que está entrando no Guanabara um dia de promoção.
Não, não quero ninguém fazendo isso. Todo mundo sentadinho, esperando, todo mundo vai ter o seu. E comer, e comer, e comer, e jogar para o lado. Não dá mais. Estou cheio. Muito pão, muito peixe. Não sei de onde saiu tudo isso. E outro, e outro, e outro, e outro. Quando juntaram tudo, 12 6. Aí agora é a experiência por discípulos. Está vendo? Me obedeça e não vai faltar nada para vocês. Obedeça, irmão, e você vai ver. Não falta nada. Aqueles que buscam a Deus, que servem a Deus, não sentem falta de nada. Diga graças a Deus. Ei, Jesus. Que coisa boa, irmãos. Que coisa boa. Fala assim, experiência. Temos que ter experiência com Deus. Amém, irmãos? Calma. Calma. Você vai ter essa experiência. Versículo 14. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se, ele só, para o monte. Não era a hora ainda. E nem era o rei que eles queriam. Aqui tem um ensinamento que eu vou fechar aqui. Primeiro eu vou pedir para colocar na tela. Pedro, coloca na tela para mim. Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15. O que diz aí? O Senhor teu Deus te despertará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu. A ele, isso é uma profecia. Isso é uma profecia. Aquela multidão, quando viu aquela experiência, quando tiveram aquela experiência fortíssima, eles logo se remeteram à profecia, e o que eles falaram? Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, eles diziam: este é verdadeiramente o profeta profetizado em Deuteronômio. Esse é o profeta que havia de vir. Nós temos que ouvir a ele. Mas no coração deles, e é aqui que eu vou parar, presta bem atenção no que eu vou te dizer. Mas no coração deles, eles deviam pegar Jesus e fazer de Jesus um rei humano, com coroa na cabeça e tudo. Me entende? Um homem, eles querem agora pegar Jesus e colocar Jesus como o rei dos judeus, para liderar um grande exército, para vencer a potência da época, que era Roma, e assumir e ser Israel mandando no mundo todo agora, porque nós temos o nosso rei profetizado. Quando Jesus percebeu o que estava no coração deles, escapou. Foi para o monte sozinho orar. Irmãos, aprenda com as experiências. Não deixe que seu sentimento, sua emoção engane você. Permita, e é bom ter essa experiência, permita que Jesus faça as coisas do jeito dele, na hora dele. Não era a hora dele virar rei sobre aquele povo. O rei, o reinado dele, ele mesmo disse, não é aqui, é do céu. Meu reino é no céu. Eu não vim para ser o rei que vocês querem. Mas aquele povo, quando viu aquilo, já lembrou da profecia e já queria colocá-lo como rei. Agora vamos formar um grande exército, vamos vencer Roma e Israel vai mandar no mundo, porque o rei profetizado chegou. O rei que havia de vir chegou. Esse homem só pode ser aquele rei falado lá em Deuteronômio 18. E Jesus, percebendo isso, saiu fora. Correu para o monte e foi buscar a Deus. Senhor, eu não vim para isso. Eu vim para salvar, para levar a eternidade para esse povo. O meu povo, o teu povo ainda não entendeu. O teu povo quer outro tipo de rei, outro tipo de reinado. Irmãos, tem muita gente na igreja que quer outro tipo de reinado. Tem muita gente que vem à igreja querendo outro tipo de reinado. Amém, Jesus? Tem gente que entende. É incrível, irmãos. Tem gente que entende que só está reinando com Cristo se tiver com a vida financeira abastada. Se for rico. A pessoa não entende. Então, pobre, como é que fica? Vai tudo para o inferno? E você sabe muito bem que tem pobre que é mais rico do que os ricos. Todo mundo sabe disso.
Amém, pessoal? Não estou falando nada contra dinheiro, não. Só estou te falando o que eu já ouvi várias vezes. Já contei aqui um testemunho de uma senhora que se converteu em uma das igrejas que eu fui pastor, batizou nas águas, saiu da depressão profunda, virou uma serva de Deus. Um dia chegou até mim triste, falou: pastor, posso falar com o senhor? O senhor ora por mim, eu estou meio triste. Falei: por quê? Não estou voltando de depressão, não. É que a minha filha veio aqui. Eu queria que ela conhecesse a minha igreja, o meu pastor. Eu nem apresentei ela ao senhor, pastor. Nem apresentei. Que eu queria que ela viesse aqui conhecer. Ela veio. Depois que a gente saiu, e ela falou assim: mãe, eu sei que você se converteu aqui, batizou, saiu da depressão, melhorou, mas está na hora de eu sair para uma igreja de verdade. Por quê, pastor? Por que ela falou isso, irmã? Porque ela disse assim, pastor, ela falou: poxa, como que Deus pode estar aqui? Tem gente que vem de sandália, vem de bermuda, vem de bicicleta, o pessoal não prospera, isso não é igreja. Mas tinha gente de carro, como aqui também tem. Tem gente de carro velho, tem gente de carro novo, tem gente de carro seminovo. Tem gente de bicicleta, tem gente que vem a pé, tem gente que vem de sandália, tem gente que vem de tênis. Tem nada a ver, irmãos. O que isso tem a ver com o reino dos céus? Pelo amor de Deus. Está dando para entender, irmãos? Cuidado para que você não se ache experiente demais. Estou pregando ainda, pessoal. Cuidado para que vocês não se achem experiente demais. Amém? Ao ponto agora de querer mandar em Jesus Cristo. De querer fazer com que ele haja do jeito que você acha que tem que ser. Pelo amor de Deus, irmãos. Vamos fazer dele rei, vamos botar uma coroa. Ele vai, é ele. Não. Deixa Deus fazer do jeito dele. Se sente, continue sentado, né? Ele botou todo mundo sentado, estava todo mundo bonitinho, obedientezinho, receberam o pão, receberam o peixe, saciaram, viram o milagre, viram maravilha, agora já querem achar que sabem de tudo. Jesus falou assim: não, deixa eu ir para o monte orar. O meu povo ainda está tendo que aprender um pouco mais. Amém, Jesus? Cuidado com isso. Não despreze as experiências, mas cuidado para não se achar experiente demais. E de repente você está começando a querer colocar Jesus em tudo quanto é lugar que você quer, e fazer ele operar do jeito que você quer, e agora ele é o seu rei particular, e ele faz o que você quer que ele faça. Tudo é pela fé. E ele sabe o melhor da sua vida. Amém, Jesus? Eu creio mesmo, irmão, que Jesus não quer nenhum servo dele passando necessidade, passando fome. Ele saciou todo mundo aqui. Eles comeram até se saciar e sobejar 12 cestos. É isso que eu creio. Deus quer você vivendo bem. Mas uns vão ficar ricos. Outros não vão ficar ricos. Não é o seu carro que vai medir a sua fé. Não é a sua casa que vai medir a sua fé. Não é o seu carro que vai medir a sua santidade. Não é a sua casa que vai medir a sua santidade. Seus bens materiais que vão medir a sua santidade. Para com isso. Amém, irmãos? Agora a obediência, sim. A obediência vai medir a sua santidade. O quanto você está assentado para ouvir o que Jesus tem para dizer. Vamos orar agora. Você já está sentado, agora vai ficar de pé. Só vai continuar sentado na presença de Jesus. Deu para entender a mensagem? Fala assim: experiência. Glória a Deus. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós entramos na tua presença. Hoje é mais um dia de experiência. Eu apresento esse povo que está em casa agora. Que eles possam ter tido uma boa experiência com essa palavra. E possam entender que a experiência tem que gerar algo bom. E não gerar soberba. Não gerar vaidade. Não fazer com que a pessoa que agora tem um pouco mais de experiência com Deus achar que pode colocar Deus na posição que ela quer. Não. É o Senhor que rege ao universo. É o Senhor que nos coloca na posição que o Senhor quer. Jamais vai ser a gente colocando o Senhor na posição que nós queremos. Jamais. É o Senhor que nos coloca na posição que a gente quer. É o Senhor que rege o universo. Não somos nós, nunca será. Meu Deus, faz a tua obra em nome de Jesus. E eu abençoo quem está em casa.